pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio! Hoje é 29 de novembro e este dia na história traz eventos que mudaram o Oriente Médio para sempre. Marcaram a história da aviação, transformaram a política internacional e deixaram legados culturais importantes. Vamos falar sobre decisões que ainda reverberam hoje, tragédias que chocaram o mundo e momentos que definiram nações. Prepare-se porque temos histórias intensas pela frente. Se você ama história, inscreva-se no canal e ative o sininho. O dia 29 de novembro nos leva desde decisões que moldaram o Oriente Médio moderno, passa por eventos trágicos da aviação, até momentos políticos que transformaram países. É um dia marcado por decisões controversas, tragédias e mudanças profundas. Plano de partilha da Palestina pela ONU 1947, em 29 de novembro de 1947. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 181, conhecida como Plano de Partilha da Palestina. Esta votação dividiu a Palestina em dois estados, um judeu e um árabe, e estabeleceu Jerusalém como zona internacional. A decisão moldaria o Oriente Médio pelos próximos 75 anos e criaria um dos conflitos mais duradouros do mundo moderno. Para entender este momento, precisamos voltar algumas décadas. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano controlava a Palestina. Quando o Império colapsou, a Grã-Bretanha assumiu o controle através de um mandato da Liga das Nações. Em 1917, a Declaração de Balfour havia prometido apoio britânico para um lar nacional judaico na Palestina, mas sem prejudicar os direitos das comunidades não judaicas existentes. Essa promessa ambígua criou tensões inevitáveis. Judeus começaram a migrar para a Palestina em números crescentes, especialmente fugindo de perseguições na Europa. A população árabe palestina, que vivia lá há séculos, via essas migrações com alarme crescente. Conflitos violentos eclodiram nos anos 20 e 30. O Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial intensificou dramaticamente a questão. 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas. Centenas de milhares de sobreviventes não tinham para onde ir. A pressão internacional para criar um Estado judaico aumentou enormemente. Mas os árabes argumentavam que não deveriam pagar pelos crimes europeus contra os judeus. A Grã-Bretanha, exausta pela guerra e incapaz de controlar a violência crescente na Palestina, entregou o problema para as recém-criadas Nações Unidas. Um comitê especial foi formado para estudar a questão. Após meses de investigação, recomendaram a partilha. O plano aprovado em 29 de novembro de 1947, dividia a Palestina de forma complexa. O Estado judeu receberia 56% da terra, apesar de judeus serem apenas 1/3 da população e possuírem menos de 10% das terras. O Estado árabe receberia 43%. Jerusalém ficaria sob administração internacional. A votação foi tensa. 33 países votaram a favor, 13 contra e 10 se abstiveram. Países comunistas e ocidentais votaram juntos a favor, uma rara convergência durante a Guerra Fria. Os países árabes e muçulmanos votaram contra, argumentando que a partilha violava o direito de autodeterminação do povo palestino. Judeus na Palestina celebraram nas ruas. David Ben-Gurion, que se tornaria o primeiro primeiro-ministro de Israel, declarou que era o dia mais feliz de sua vida. Mas árabes palestinos ficaram devastados. Protestos e tumultos explodiram imediatamente. A violência entre comunidades judaicas e árabes intensificou-se dramaticamente. Em 14 de maio de 1948, quando o mandato britânico terminou, Israel declarou independência. No dia seguinte, 5 exércitos árabes invadiram, iniciando a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Israel sobreviveu e até expandiu seu território além das linhas da partilha. Cerca de 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos, criando a questão dos refugiados que persiste até hoje. O Estado Árabe Palestino proposto nunca foi criado. 75 anos depois, o conflito israelense-palestino continua sem resolução. Israel existe e prosperou como Estado, mas os palestinos ainda não têm um Estado próprio. Gaza e Cisjordânia estão sob diferentes formas de controle israelense. Jerusalém permanece disputada. A votação de 29 de novembro de 1947 é vista por israelenses como legitimação internacional de seu Estado e por palestinos como injustiça histórica que lhes negou autodeterminação. Atentado e ovo Corriener 858.987. Em 29 de novembro de 1987, o voo Korean Air
1858. Um Boeing 707 viajando de Bagdá para Seul desapareceu sobre o mar de Andamão, perto de Mianmar. Todos os 115 passageiros e tripulantes morreram. Logo se descobriu que não foi acidente, mas um atentado terrorista ordenado pela Coreia do Norte. 2 agentes norte-coreanos, disfarçados como turistas japoneses, haviam embarcado no voo em Bagdá e descido na escala em Abu Dhabi. Antes de descer, plantaram uma bomba escondida em um rádio portátil e uma garrafa de líquido explosivo no compartimento superior. A bomba explodiu 9 horas depois, quando o avião estava sobre o oceano. Os agentes fugiram para Bahrein, mas foram capturados. Um deles, Kim Sang-il, suicidou-se com uma cápsula de cianeto antes de poder ser interrogado. A outra agente, Kim Yong-hui, tentou se suicidar, mas foi impedida. Sob interrogatório, ela confessou tudo. Kim Yong-hui revelou que havia sido treinada por anos na Coreia do Norte para a missão. Ela aprendeu japonês perfeitamente e recebeu identidade falsa. A ordem veio diretamente de Kim Jong-il, filho do ditador Kim Il-sung, que queria sabotar os Jogos Olímpicos de Seul de 1988 e desestabilizar a Coreia do Sul. A Coreia do Sul ficou chocada e enfurecida. O atentado galvanizou o apoio aos Jogos Olímpicos e demonstrou a natureza do regime norte-coreano. Kim Jong-hui foi condenada à morte, mas depois perdoada pelo presidente sul-coreano. Ela se casou, teve filhos e escreveu livros sobre sua experiência. O atentado levou os Estados Unidos a designar a Coreia do Norte como estado patrocinador do terrorismo. Aumentou tensões na península que persistem até hoje. Foi um dos atos terroristas mais mortais, patrocinados por um estado na história da aviação. Proclamação da República Socialista Federal da Iugoslávia, 1945, em 29 de novembro de 1945. A República Socialista Federal da Iugoslávia foi formalmente proclamada. Josip Broz Tito, líder dos partisans que haviam libertado a Iugoslávia dos nazistas, tornou-se líder do novo Estado comunista. A Iugoslávia era uma federação complexa de 6 repúblicas: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia e Montenegro. Reunia povos com diferentes línguas, religiões e histórias, incluindo sérvios ortodoxos, croatas, católicos, bósnios, muçulmanos e albaneses. Tito criou um sistema único. Embora comunista, rompeu com Stalin em 1948 e desenvolveu uma forma independente de socialismo. A Iugoslávia não se alinhou nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética, tornando-se líder do movimento dos não alinhados. Durante décadas, Tito manteve a Federação unida através de personalismo, repressão de nacionalismos e prosperidade relativa. Os iugoslavos desfrutavam de mais liberdades que cidadãos de outros países comunistas. Podiam viajar ao exterior, tinham acesso à cultura ocidental e nível de vida melhor. Mas após a morte de Tito em 1980, tensões étnicas ressurgiram. Nacionalismo sérvio e croata intensificaram-se. Em 1991, a Iugoslávia começou a se desintegrar violentamente. Guerras brutais na Croácia, Bósnia e Kosovo mataram centenas de milhares. O sonho iugoslavo de Tito terminou em genocídio e limpeza étnica. Em 29 de novembro de 1890, a primeira partida de futebol americano universitário entre exércitos rivais, Navy e Army, foi realizada, iniciando uma das maiores rivalidades esportivas americanas. Em 1963, o presidente Lyndon B. Johnson criou a Comissão Warren para investigar o assassinato de JFK, apenas 7 dias após o crime. Em 2001, George Harrison, guitarrista dos Beatles, morreu de câncer aos 58 anos. O Plano de Partilha da Palestina de 1947 ilustra como decisões tomadas por potências internacionais podem criar consequências duradouras para populações locais. A comunidade internacional tentou resolver um problema complexo com linhas em mapas, sem considerar adequadamente as realidades no terreno. 75 anos depois, ainda pagamos o preço dessa abordagem. O atentado ao voo Korean Air mostra os extremos a que regimes totalitários podem chegar para manter poder. Matar 115 inocentes para sabotar Jogos Olímpicos revela completa falta de valor pela vida humana. Kim Jong-hui, a terrorista que se tornou vítima,
mostra como pessoas são manipuladas por sistemas repressivos. A Iugoslávia de Tito demonstra que federações multiétnicas podem funcionar, mas dependem de liderança forte e instituições legítimas. Quando baseadas apenas no carisma de um líder, colapsam tragicamente após sua morte. A desintegração iugoslava nos ensina que identidades nacionais suprimidas eventualmente ressurgem, frequentemente de forma violenta. Então, pessoal, hoje vimos como o dia 29 de novembro foi marcado pela aprovação do Plano de Partilha da Palestina em 1947. O atentado ao voo Korean Air 858 em 1987. E a proclamação da Iugoslávia em 1945. E você, o que pensa sobre o conflito israelense-palestino? Conhecia a história da Coreia do Norte derrubando um avião? Deixe nos comentários. Seboque! Gosto, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama história. Amanhã vamos falar sobre o dia 30 de novembro. Não perca! Até amanhã!